Nesta videoaula, irei mostrar uma das maiores barbaridades, atrocidades e monstruosidades cometidas e comandada pela Igreja Católica Apostólica Romana Cristã durante a Inquisição na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, que foi a execução de pessoas através da fogueira e estrangulamento, que era chamado de garrote. A Inquisição teve início no século XIII, oficializada em 1231 pelo Papa Gregório IX, e seu término ocorreu nos séculos XIX e XX, variando de acordo com cada país e região. Ou seja, o Tribunal do Santo Ofício teve sua extinção definitiva no século XIX, na transição da Idade Moderna para a Contemporânea. Durante o período da Inquisição e da Contra-Reforma, a Igreja Católica julgou e entregou milhares de pessoas aos tribunais seculares, o Estado, para serem executadas na fogueira por crimes como heresia, bruxaria e blasfêmia. Os nomes mais notáveis condenados sob a autoridade da Igreja incluem Joana d'Arc, jovem camponesa francesa e heroína na Guerra dos 100 Anos, julgada por heresia e bruxaria, sendo executada em praça pública à fogueira. Giordano Bruno, filósofo e astrônomo, queimado em Roma por defender ideias contrárias à doutrina oficial da Igreja Católica Apostólica Romana Cristã. Jan Hus, reformador religioso, queimado em Constança, Alemanha, em 1415. Jerônimo de Praga, discípulo de Jan Hus, mesma condenação e método. Marguerite Porete, mística francesa, queimada em Paris por seu livro O Espelho das Almas Simples. Jacques de Molay, último grão-mestre da Ordem dos Templários, queimado em Paris em 1314. Lucínio Vanini, filósofo, queimado em Toulouse, França, por negação da divindade. A pena de morte por fogo não era aplicada diretamente pelo clero. Os tribunais eclesiásticos declaravam a heresia e entregavam o réu à autoridade secular para execução. Ou seja, é a mesma coisa eu mandar matar. É crime da mesma forma. Historicamente, os tribunais eclesiásticos conduziam o julgamento e, ao considerarem alguém herege, entregavam o condenado à autoridade civil, o Estado, que aplicava a pena de morte através do fogo. Além dos nomes famosos, milhares de pessoas executadas de feitiçaria, judaísmo, islamismo ou outras crenças foram executadas durante os séculos de atuação da Inquisição romana, espanhola, portuguesa, etc. Onde também vou mostrar alguns casos de pessoas brasileiras que foram julgadas e executadas em Portugal, Lisboa. Ou seja, já que não existia o tribunal permanente aqui no Brasil, as pessoas condenadas pela Igreja Católica Apostólica Romana Cristã eram levadas a Portugal e executadas pelo Estado português. Nomes como Ana Rodrigues, baiana, acusada de judaísmo, morreu na prisão, mas ossos e efígie queimados em 1604. Isaac de Castro, jovem de 21 anos, natural do Brasil, queimado vivo em Lisboa em 1647 por judaísmo. Guiomar de Oliveira, pernambucana, garroteada antes, corpo queimado em Alto de Fé em 1706. Maria Pinheiro, 38 anos, queimada viva em 1706 por judaísmo. Anastácia de Oliveira Abreu, 36 anos, queimada viva em 1742. Maria da Conceição, São Paulo, acusada de feitiçaria,
queimada em 1798. Manuel de Abreu Campos, fazendeiro da Bahia, morto na prisão. Ossos queimados em 1669. Um dos métodos mais monstruosos foi chamado de garrote vil, que era um dispositivo de estrangulamento. A vítima era amarrada a um poste ou cadeira, e uma coleira de ferro ou corda era colocada em seu pescoço. Um parafuso ou bastão era girado progressivamente pelo carrasco, esmagando a traqueia e as vértebras verticais, até causar a morte por asfixia ou lesão medular. Embora o termo seja frequentemente associado à Inquisição medieval, o modelo mais conhecido, chamado de garrote vil, tornou-se um método oficial e aperfeiçoado de execução na Espanha a partir do século XIX e utilizado até 1978, já na Idade Contemporânea. No próximo vídeo, farei um conteúdo mostrando e denunciando outros crimes bárbaros cometidos pela Igreja Católica Apostólica Romana Cristã, que era a execução e queima de gatos. Aí, diante de tudo isso, ainda querem que nós ateus sigamos uma instituição religiosa cristã que foi uma verdadeira monstruosidade criminosa da mais alta periculosidade que o mundo já experimentou. Só se eu fosse uma pessoa doutrinada, alienada, domesticada pelo sistema religioso cristão, sem conhecimento histórico e teológico. Porque uma pessoa estudada em história da religião, em história geral, em filosofia, sociologia, antropologia, em egiptologia, em ciências das religiões, dentre outras, são pessoas mais críticas, humanizadas e mais difícil de seguir qualquer sistema religioso. Ou seja, são mais resistentes. Porque elas sabem que religião, assim como os deuses, são criações humanas apenas para controlar massas. E através desses sistemas religiosos, usar dentro da política. Porque religião é um projeto de poder. É uma política de poder que leva a humanidade ao seu próprio declínio e miséria de um inferno a céu aberto. É engraçado que as práticas de execuções nazistas hoje é considerado um crime de alta periculosidade mundial, mas as práticas de execuções e crimes cometidas pelo sistema religioso cristão não são crimes, onde fazem malabarismo para justificar todas as perversidades e monstruosidades e ainda mais é dada como sagrada. Ou seja, ainda é tida como uma religião sagrada. É uma vergonha a pessoa abrir sua boca e dizer que uma religião dessa é sagrada. Porque os mesmos atos de perversidades cometidos pelo cristianismo têm o mesmo peso dos atos criminosos cometidos pelo nazismo, porque pessoas eram executadas e perseguidas nos dois sistemas, nazista e cristão. Qual é a diferença? Nenhuma. Por hoje só e até o próximo vídeo.